Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por poder abrir a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado a nós de diferentes maneiras. Obrigado porque o Senhor tem falado a nós. Obrigado porque o Teu Espírito está trabalhando e estamos tomando decisões ao lado de Jesus. Mesmo nós que já víamos caminhando ao Teu lado há muito tempo, descobrimos que precisávamos fazer alguns acertos. Éramos como aqueles que têm olhos, mas não conseguiam enxergar. Paralíticos espirituais, acometidos pela lepra do pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Mas obrigado porque nós temos ouvido a Tua voz. Isso tem despertado em nós o desejo de sermos pessoas melhores, filhos e filhas melhores. Senhor, nós nesta noite queremos mais uma vez colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Que pelo Teu Espírito todos os nossos sentidos estejam aguçados agora. E que possamos perceber de todas as maneiras possíveis a manifestação do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça e também da Tua justiça nas palavras que buscaremos no livro sagrado que é a Bíblia. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, que eu possa ser um instrumento do Senhor. Abençoa cada pessoa, onde quer que ela esteja agora. Que o Senhor possa visitar esta sala, este quarto, que o Senhor possa visitar essa TV, esse computador, esse celular que agora está sendo usado como canal de bênçãos. E que nós todos possamos, Senhor, nos render aos apelos do Senhor. Fala a nós, por favor, é o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, é muito importante, pegue aí a sua Bíblia, porque nós estaremos usando a Bíblia de uma forma especial, intensa, algumas passagens, como a gente tem feito, buscando saber o que é que Jesus queria dizer a João Batista quando, então, ele passou a ter aquelas dúvidas, não é? A dúvida de João Batista, a gente tem falado isso, e hoje nós vamos confirmar. João Batista não sabia que algumas horas depois ele perderia sua vida. Então aquela dúvida que ele passava a ter era uma dúvida que poderia levá-lo não à morte simplesmente física, mas à morte espiritual. Imagine duvidar de Jesus. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo. Então se ele não tem Jesus, se nós não temos Jesus, se você não tem Jesus, a gente pode perder tudo. Eu quero dizer para você que a declaração "eu tenho Jesus", ela pode ser apenas a repetição de uma frase. Ela não precisa e não pode necessariamente representar a experiência de uma pessoa com Jesus. Porque é fácil. Eu e você fazemos diferentes declarações, repetimos coisas, e o papagaio conseguiu fazer isso também, por incrível que pareça. O papagaio ele não fala, sabia? Ele não consegue falar, porque a fala é o processo que acontece por conta do raciocínio humano. O papagaio ele decorou aquilo e ele imita o som. A Bíblia ela fala as vãs repetições. Batalogel é a palavra grega que é usada para isso, simplesmente repetindo coisas. E às vezes ao longo de toda a nossa história, de toda a nossa vida, a gente começa a repetir coisas e reproduzir então aquilo que nós mentalizamos, inclusive no contexto da nossa experiência religiosa. A gente ouviu uma frase, já reparou que quando alguém diz assim, fala um versículo aí de cor, e aí rapidamente
a nossa mente coloca à nossa disposição um versículo, não necessariamente porque a gente já pegou aquele versículo e a gente meditou naquele versículo, a gente mergulhou naquele versículo, a gente extraiu lições para a nossa vida daquele versículo, mas nós o temos decorado, e aí nós colocamos aquele versículo ali para nos livrar daquela situação que alguém nos colocou. Fala aí um versículo de cor. Não necessariamente aquilo é o resultado de uma experiência que a gente passou a ter com o texto bíblico. Talvez nós já tenhamos tido uma experiência de anos com a igreja, mas talvez não tenhamos uma relação verdadeira com o Senhor da igreja. Talvez o que nos defina seja apenas o nome de uma igreja, mas ser uma pessoa religiosa não necessariamente precisa você estar vinculado a uma igreja. A religião vem primeiro, é religar o homem a Deus, e, consequentemente, ligado a Deus, eu me defino denominacionalmente. Eu sou adventista do sétimo dia. Então, eu preciso entender isso. João Batista, e esse capítulo aí, e essa sentença da Bíblia não é para a gente destruir a imagem de João Batista. João Batista, ele foi anunciado lá no Velho Testamento, o profeta Malaquias, no último capítulo do seu livro, capítulo 4, ele fala de que viria João Batista no espírito de Elias. Então, ele cumpriu o seu papel, mas esse momento aí da sua vida é crucial, por conta das circunstâncias que ele está vivendo, está preso, ele está duvidando de Jesus. Então, ele coloca em xeque, ele duvida de tudo aquilo que ele falou e pregou ao longo dos seus 30 anos de vida. Olha como isso é sério. Mas Jesus responde a João Batista. E Jesus responde de uma maneira surpreendente. E aí Jesus vai falando para eles de que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. E a gente descobriu nessa série quais eram as implicações reais dessa resposta de Jesus para João Batista. Hoje nós estaremos entendendo a última sentença dessa resposta, que Jesus diz: aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que é que Jesus queria dizer a João Batista? O que é que Jesus está querendo dizer hoje para mim e para você? O que é que Jesus queria dizer? Vamos ao livro de Apocalipse. Vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Pegue aí a sua Bíblia, porque agora nós vamos, em sequência, ler os textos muito importantes e muito relevantes para que a gente possa entender isso. Jesus agora está respondendo a nós, não é mais a João Batista, a você e a mim. No capítulo 2 de Apocalipse, nós encontramos aqui as referências às igrejas que foram alvos dessa visão aqui de João, as 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 igrejas estão representando períodos proféticos. Interessante que essas igrejas, a maneira como João, inspirado por Deus, fala dessas igrejas, ele descreve características positivas dessas igrejas e descreve também características negativas dessas igrejas. E a relação que se estabelece aqui é Deus falando a nós, ao nosso coração. Nós encontramos aqui, a partir do verso 1, a carta a Éfeso, e depois, no verso 8, nós encontramos a carta à igreja em Esmirna.
A palavra Esmirna significa cheiro suave. E essa é uma boa característica dessa igreja. Ela tem um perfume, ela tem muita coisa boa. Mas aí vem a advertência. A advertência no verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Olha só, mas em parênteses, para que a gente possa entender o que verdadeiramente Deus estava dizendo a eles e a nós hoje: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não parece uma coisa contraditória aqui, antagônica? Se ele diz que a pessoa é rica, mas conheço a tua riqueza, mas a tua pobreza, mas você é rico. Então tem alguém vivendo como se estivesse sem nenhum recurso, quando tem. Tem muito recurso, mas está vivendo na pobreza. Uma pessoa que tem muita coisa, mas vive como se fosse um miserável. Então há aqui um antagonismo. E essa situação se desenrola, e no final do verso 9, diz o seguinte: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Você diz que é, mas você não é, sendo antes sinagoga de Satanás. Gente, isso aqui é gravíssimo, porque esse comportamento, essa vida que agora consegue ser definida nessa declaração, ela acontece, essa pobreza é porque essas pessoas estão sendo classificadas e chamadas de sinagoga de Satanás. Você acha que isso é uma coisa boa? Isso é horrível. Se dizem judeus, e judeus aqui estão representando o povo de Deus. Quem eles estão representando? Nós, num período da história, mas hoje a palavra de Deus ela precisa ser lida e contextualizada para nós hoje. É Deus falando para mim hoje. Ei, conheça a tua pobreza, mas você é rico. Para de viver assim. E sabe por que você está vivendo assim? Porque em vez de eu morar em você, de eu habitar em você, Deus está tomando conta da sua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos. Quem está tomando o meu lugar não é um lugar, não é uma coisa, e isso seria gravíssimo. Mas quem está tomando o meu lugar é o próprio inimigo. É gravíssimo isso. O povo de Deus, esqueça o povo, Deus está falando para você, Deus está falando para mim. Quem é que mora aqui no meu coração? Quem é que toma conta da minha vida? Quem é que está dirigindo a minha vida? A quem eu confiei os meus sonhos, os meus projetos? Que tipo de crente eu sou? Que tipo de religioso eu sou? Que tipo de membro da igreja eu sou? Interessante que, quando Jesus fala também das bem-aventuranças, ele fala dos pobres de espírito. Pobres de espírito. Você conhece alguém que é pobre de espírito? Eu conheço. Digno de pena. Pessoa que só pensa para baixo, pessoa que não tem perspectiva, pessoa que não sonha, pessoa que tudo está errado, que nada vai dar certo. E para com isso. Nós temos uma relação firmada pelo amor, o amor esse que se demonstrou na cruz do Calvário, veio ao mundo para nos salvar, para nos dar uma herança incorruptível, para nos fazer filhos. Olha só quantas coisas boas nós temos estabelecida por iniciativa dele nessa relação. Foi ele que providenciou tudo isso. Foi ele que permitiu que você estivesse aí, que eu estivesse aqui, que nós estivéssemos ouvindo isso. Foi ele que permitiu que nós estivéssemos entendendo as coisas que estão acontecendo.
Se a gente se detém um pouco mais na figura de João Batista, pensa bem. A profecia dizia que ele chegaria na plenitude dos tempos. A profecia dizia que ele nasceria em Belém, e ele nasceu. A profecia dizia que ele viria da semente de Jessé, pai de Davi, e a Bíblia confirma isso. A Bíblia diz que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A Bíblia confirma isso. Todas as evidências apontam para Jesus. Não há como duvidar disso. Mas Jesus, ele é caminho, verdade e vida. E aquela circunstância momentânea, porque as circunstâncias que eu e vocês temos passado, problemas e dificuldades, você sabe, são momentâneas e passageiras, porque Jesus está voltando. Então, aquela momentânea e circunstância o levou a duvidar, e muitos de nós estamos, quem sabe, vivendo essa mesma situação hoje. Diante das circunstâncias, estamos perdendo o controle das nossas emoções, estamos duvidando de Deus, estamos blasfemando de Deus, estamos deixando de ser fiéis a Deus, estamos perdendo a ligação com a igreja, com as coisas da igreja. Quem sabe a nossa Bíblia está empoeirada, quem sabe não estamos estudando a lição da escola sabatina, quem sabe não estamos separando tempo para a oração, porque isso aí faz parte da dinâmica de uma vida religiosa. E a Bíblia fala disso de uma maneira tão grave, que ela diz que essa pobreza espiritual, porque nós somos ricos, é porque Satanás tomou conta da nossa vida. A gente se tornou sinagoga de Satanás. Será que você quer isso para você? Será que eu quero isso para mim? Claro que não. Absolutamente não. Quem é que provocava na mente e no coração de João Batista aquela dúvida? Deus? Claro que não. Os discípulos que o seguiam, que estavam ali acompanhando todos os dias? Claro que não. As pessoas que ele havia batizado? Claro que não. A prisão, o problema, a dificuldade, poderia até ter colaborado, mas quem havia colocado essa semente do mal no coração dele para que a fé dele se recuasse, esfriasse, que ele mudasse o seu comportamento? Satanás. A Bíblia, você sabe que Satanás, ele está como um leão querendo devorar a gente, porque ele sabe que pouco tempo ele tem, então ele está fazendo tudo para tirar de nós a esperança, a fé, o amor, as características de Jesus. A gente precisa entender isso, e nós não podemos permitir que essa característica se encaixe na nossa vida, ou se encaixou, que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus e a nossa vida mude. Em nome de Jesus, a nossa vida precisa mudar. A palavra de Deus, ela diz aí em 1 Pedro, um pouquinho antes de onde nós estamos, aí, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9, 1 Pedro 2, verso 9, achou? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só o que Deus fala de nós, o que nós somos. Olha como Ele nos classifica. E a iniciativa é dele, ele nos classifica assim. E para que isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Então você vai brilhar por causa disso. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser o sal da terra.
Você vai ser um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, uma igreja diferente. Não vivendo como um pobre, vivendo como um rico. Deus é o dono do ouro e da prata, diz o profeta Ageu. Ele disse que a glória desta casa, a última, seria muito maior do que a primeira. A Bíblia está recheada de promessas, o pão não vai faltar. A gente não vai mendigar. Deus está tomando providência. Claro que nós temos as nossas preocupações em relação à nossa vida material, mas a Bíblia diz que não vai faltar, a gente precisa confiar nisso. Mas as implicações aqui são espirituais. Ele está chamando a nossa atenção para uma situação espiritual. Deus está querendo, nesta noite, dizer para você quanto nós somos ricos espirituais. Nós somos templos do Senhor, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Quer ser classificado de que maneira? Então, realmente, você é muito especial, você é maravilhoso, você é tudo de bom que o Senhor tem. E Ele pagou o preço para que pudesse você e eu sermos assim chamados. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa crer nisso. Isaías, no capítulo 55. Isaías, no capítulo 55. Vamos lá, Isaías 55. Esse versículo também é muito significativo para a mudança dessa nossa realidade. 55, verso 1. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, quem não tem dinheiro é chamado de quê? É pobre. Todos vós que não tendes dinheiro, vinde a si mesmo. Comprai e comei. Então, se não tem dinheiro, como que vai comprar e comer? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que o Senhor está querendo dizer? O problema que você e eu temos enfrentado nessa nossa vida religiosa não é simplesmente porque não tivemos com que comprar o material. Vamos imaginar que não tivemos o dinheiro para comprar uma Bíblia e vamos ficar sem a palavra, comprar uma lição. Se fosse assim, ainda assim, o problema seria muito pequeno. Mas o Senhor está dizendo que o comportamento dessas pessoas, talvez o seu, talvez o meu, dessa pobreza espiritual, acontece não porque nós não tivemos recurso suficiente para ter aquilo que precisamos para termos uma vida espiritual plena. Não é. Ele está chamando, vem, pode comprar, pode se alimentar, pode se apropriar disso, porque o problema não é dinheiro, é de graça. Então, se você vive espiritualmente essa decadência por causa dessa pobreza espiritual, o problema não é porque você não tem recurso, o recurso é dele, a iniciativa dele. Ele está dando isso para você e para mim. Essa experiência ela é gratuita, ela é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Então, todos nós podemos. Não é porque nós merecemos, é porque a gente precisa. Não é porque nós somos bonzinhos, é justamente porque a gente é mau. Não é porque nós estamos com o nosso coração limpo, não, é porque nós estamos com o nosso coração sujo mesmo. Jesus, ele veio a essa terra justamente para buscar aqueles que estavam perdidos,
para aqueles que viviam na miséria da sua vida espiritual, e Ele veio para trazer luz, veio para trazer o pão da vida, veio para trazer a água da vida, veio para trazer as respostas que a gente tanto precisa. Diga, João Batista, que aos pobres está sendo pregado o Evangelho é de graça, a todos, todo mundo pode ter esse Evangelho, e olha, o Evangelho já chegou aí na sua casa. O Evangelho já chegou na minha casa. O Evangelho já chegou na minha família. E uma vez que ele chegou, imagine uma mesa farta que foi colocada à minha disposição. Com tudo o que eu preciso. As despensas estão abarrotadas. As panelas estão cheias. Se essa pessoa, então, morre de fome, não há sentido nisso. As estantes estão cheias de materiais, a internet está aí à nossa disposição, nós temos tudo o que a gente precisa, nós somos mais ricos do que a gente possa imaginar. E o Senhor está dizendo, vinde, vinde, se aproprie disso em nome de Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 25, existe uma história aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Gênesis, no capítulo 25. Havia, nos tempos bíblicos do Velho Testamento, uma bênção que os pais ofereciam aos seus filhos, os primogênitos. Essa era uma bênção muito especial, a bênção da primogenitura. Essa bênção, ela significava, na ausência do pai, o filho mais velho, o primogênito, ele agora recebia, através desta bênção, a mesma autoridade, a mesma força, o mesmo poder, os mesmos recursos divinos para conduzir a sua família. A bênção não era uma bênção material, que o primogênito, o único, deveria receber, e os demais não receberiam nada. Não, não era uma herança, um dinheiro. A bênção da primogenitura era responsabilidade, era zelo, era ser olhado agora como se fosse o pai, o responsável, o homem de Deus naquela casa. A bênção da primogenitura era tudo de bom. Os filhos primogênitos, eles tinham isso de especial. A Bíblia, ela nos deixa permitir que a todos nós, filhos, o Senhor concede a bênção da primogenitura. Sabe por quê? Porque todas as vezes que um filho se rende ao pai, todas as vezes que um pecador se rende ao pai, o pai o trata como se ele fosse o primeiro. Talvez você não seja pai, mas ser pai é uma coisa assim maravilhosa. Eu sempre quis ser pai. E eu pedi a Deus que eu fosse pai primeiro de uma menina. E Deus me permitiu assim. Não porque eu não gosto do meu filho, eu gosto demais. Mas eu vi a minha avó, ela sofreu bastante antes de descansar. E quem cuidava dela era minha mãe e a minha tia. E aquilo que a minha mãe e a minha tia faziam pela minha avó, os meus tios não tinham como fazer. E aquilo me marcou muito porque eu acompanhei, foram 6 anos.
Eu acompanhei isso. E eu falei assim, uma filha realmente é muito importante. E aí eu pedi a Deus a filha, e nasceu a Natália, a minha primogênita. E olha, eu fui lá filmar o nascimento dela, eu acompanhei aquilo tudo. E aí quando a Natália apareceu, eu não tenho palavras para descrever a alegria de dizer assim, eu realmente agora sou pai. É uma coisa que eu comecei a entender Deus de uma forma diferente, sendo pai. E quando a gente nasce no reino de Deus, é como se nós fôssemos o primogênito. A alegria que Deus sente é como se fosse a alegria do primeiro filho. É a mesma alegria que ele sentiu quando ele deu o primeiro abraço em Adão. O Senhor nos considera como o primeiro filho. O Senhor nos considera como se nós fôssemos o único filho, a única filha. O Senhor não nos olha como se nós fôssemos uma grande multidão. Ele consegue distinguir você. A sua forma não existe mais. Você é o único da sua espécie. Você é o primogênito do Senhor. Se você faltar, ninguém vai substituir você. O seu lugar está preparado única e exclusivamente para você no céu. A coroa que ele está preparada, não, uma outra pessoa não usará. Ela foi preparada para você. Aquela harpa que Apocalipse 15 diz que nós estaremos tocando, se você não dedilhar aquelas cordas, ninguém mais vai fazê-lo. O Senhor nos considera como únicos. Você é a pessoa mais especial para Deus. Se você fosse a única pessoa que precisasse da morte da cruz, assim Ele faria por você. Você é o primogênito de Deus. E Deus tem uma bênção, a bênção da primogenitura para você. A bênção da herança. Uma herança incorruptível. Uma herança eterna. Uma herança que Ele preparou exclusivamente para você, para mim. Esse Deus é maravilhoso. A herança de podermos andar em ruas de ouro, de adentrar numa cidade que tem uma porta que é uma única pedra preciosa. Quer riqueza maior do que essa? E no capítulo 25 de Gênesis é contada uma história de que um pai teve 2 filhos. O primeiro se chamava Esaú e o segundo se chamava Jacó. Isaque já estava avançado em dias e logo ele teria que oferecer e dar a bênção da primogenitura ao seu filho Esaú. No capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem de campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, estou com muita fome, dai-me. Disse Jacó, verso 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Que proposta é essa? Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Quanto vale a tua bênção? Quanto vale a bênção do Senhor para a sua vida?
Você tem negociado a bênção do Senhor? Você está considerando a possibilidade de abrir mão da bênção do Senhor? Você está considerando as propostas de Satanás para que eu e você sejamos chamados de sinagogas dele? Você está considerando aquilo que ele está te oferecendo para uma satisfação imediata, abrindo mão da tua herança? Verso 33, diz que Jacó disse para ele: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu. Eu queria que você se atentasse nisso aqui. No capítulo 25, essa troca, essa barganha, a Bíblia diz que aconteceu por conta de um cozinhado de lentilhas. E aí então Esaú bebeu, ele se fartou daquilo, levantou-se e saiu. E a Bíblia faz questão de dizer que assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, desprezou a sua herança, o seu direito de primogenitura, não considerou de valor aquilo que o pai tinha para lhe dar. Dias depois, você sabe a história que Jacó foi lá, se disfarçou de Esaú e recebeu a bênção da primogenitura. Mas no capítulo 27 de Gênesis, verso 30, mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, quem é que chega? Esaú. Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Verso 32, perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, ele respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Verso 34, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Por favor, pai, me abençoa. Com profundo amargor. E o verso 35 diz: respondeu-lhe o pai: veio o teu irmão astuciosamente, e sabe o que ele fez? Ele tomou a tua bênção. Esaú, ele pensou que não haveria consequências para a decisão tomada. Ei, você pensa que não haverá consequências? A Bíblia diz que ele desprezou a bênção. E aí, passados os dias, vai lá e quer a bênção. Com amargor ele está buscando. Mas o pai falou: não tem jeito mais, filho. Alguém tomou a tua bênção. Alguém tomou aquilo que é direito teu. Alguém tomou a tua herança. No livro de Hebreus, no capítulo 13, Hebreus, no capítulo 13, esse texto ele é tremendo. Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, no capítulo 12, vá lá nesse texto, por favor. A gente está terminando com esse texto.
Hebreus no capítulo 12, verso 14, por favor, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Verso 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, não é mais um prato de lentilha, porque qualquer coisa que é usada para barganhar a bênção do Senhor é chamada de repasto. Vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, pobre de espírito, era dono de uma herança, era dono de uma bênção e a desprezou. Pobre de espírito, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto você pode achar. Você é rico, filho, você é rica, filha. Nós não podemos desprezar a bênção do Senhor. É hora de sairmos das nossas prisões, é hora de vivermos a nossa liberdade plena, é hora de tirarmos todas as dúvidas do nosso coração, é hora de vivermos a riqueza do Senhor, da sua graça, da sua promessa, com a nossa cabeça erguida, porque a nossa redenção se aproxima. Será que você está vivendo como viveu Esaú? Será que tem alguma coisa aí que você está aceitando como proposta para abrir mão da bênção do Senhor? Nesta noite eu peço ao Senhor que Ele fale poderosamente ao meu coração, ao seu, e que todos os processos de barganha sejam interrompidos agora. E se já negociamos o Senhor, que possamos tê-lo de volta, que possamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Nunca sinagogas de Satanás, mas templos do Espírito Santo do Senhor, morada do Senhor, para que um dia desfrutemos da herança que Ele preparou para nós na eternidade. Você gostaria disso? Você quer isso para você? Hoje é tempo de buscar com lágrimas, porque a porta da graça se abre para nós, em nome de Jesus. Amém. Ela vai cantar uma música agora, e essa música é o tempo que a gente precisa para, em oração, a gente, Senhor, eu quero viver como um rico. Senhor, eu não quero mais ser o pobre espiritual. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero a Tua bênção em nome de Jesus. Mais uma vez estou aqui, cansada de tentar lutas vêm do meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte, resistir, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim
frente está o meu pecado. Eis o meu pecado, limpa o mal que existe em mim, segura-me para repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinha caminhar, meus passos tropeçando vão, sem forças pra avançar. Mas quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado, limpa o mal que existe em mim, segura-me para repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado, perdoa-me, querido Deus, para que eu possa descansar e assim dormir em paz. Querido e maravilhoso Deus, a declaração que foi feita de que Tu conheces a nossa pobreza é a declaração mais verdadeira que o Senhor veio trazer para nós nessa noite. Mais uma vez o Senhor vem dizer que nos conhece muito bem. E porque nos conhece muito bem, Ele tem o direito de falar todas essas coisas para nós. Da mesma forma que Ele fez essa declaração, aquela igreja, Ele está fazendo para nós. E porque aquelas pessoas haviam permitido que Satanás entrasse na vida delas, ao ponto de serem chamadas de sinagogas de Satanás, o Senhor sabe exatamente o que Ele estava dizendo. Jesus, Ele vem e Ele disse que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Porque não é por conta dos recursos que temos, mas exatamente por conta das nossas necessidades é que Ele nos faz rico.
rico da sua graça, rico da sua misericórdia, rico do seu amor. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor veio fazer essa declaração para nós, que somos os teus primogênitos. Temos o direito a uma bênção, Senhor, porque somos filhos amados e queridos, como se fôssemos únicos. Senhor, na experiência de Esaú, nos enxergamos porque em muitos momentos de nossa vida abrimos mão da nossa bênção. Em muitos momentos da nossa vida nós negociamos ou desprezamos aquilo que o Senhor já nos ofereceu, como se isso não tivesse consequências. Esaú foi buscar com seu pai a sua bênção, mas não achou mais lugar. Senhor, vai chegar um dia de que nós buscaremos, mas não acharemos. Nós vamos clamar, mas não seremos ouvidos, porque não haverá mais lugar de bênção para nós, quando a porta da graça se fechar, e pode ser muito mais próximo do que a gente imagina. João Batista perderia a sua vida, e se ele permanecesse daquele jeito, ele perderia a sua salvação. Senhor, nós não queremos perder a nossa salvação, a gente quer dormir em paz, em segurança, conforme essa música. Então, por favor, Deus, nós vamos brigar com o Senhor agora, nós vamos lutar com o Senhor agora. Nós queremos ser chamados de sacerdócio real, nação santa, templos do Teu Espírito. Muda a nossa vida, por favor, Deus. Traz-nos de volta ao lugar onde nós deveríamos estar acomodados, que é nos Teus braços. Ajuda-nos a andarmos nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos a nossa vida completamente a Jesus. Ajuda-nos a confirmarmos o nosso batismo diariamente. Ajuda-nos a tomarmos a decisão ao batismo. Por favor, Deus. Não há nenhuma coisa nesse mundo que seja maior do que a riqueza do Teu amor e da Tua graça. E nós queremos isso, Senhor. E nós clamamos isso no doce nome de Jesus. Amém e amém.